Hoje é dia 27 de dezembro de 2020. Uma nota de explicação. Nosso culto hoje não está sendo realizado presencial devido às determinações governamentais. E nós queremos evitar qualquer tipo de constrangimento às pessoas, especialmente aos membros da nossa igreja. Por isso, hoje, nosso culto ou a mensagem, ela será online. Nós somos a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. E a nossa igreja está localizada na rua Pedroso 351, Bela Vista, São Paulo. Os nossos trabalhos normais, dominicais, são realizados assim: um culto às 9 horas, às 10 horas e 15 minutos, escola dominical, e às 18 horas e 30 minutos, nós temos o nosso culto vespertino. Em nossa escola dominical, nós tratamos de assuntos doutrinários, éticos, atuais, sempre procurando dar fundamentos através da palavra de Deus. É uma alegria poder estar no seu lar e junto com você ouvir a palavra de Deus e adorar ao nosso Deus e Criador. Vamos fazer uma oração nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo ano que nós estamos findando. Nós te agradecemos, ó Pai, porque apesar de tantas adversidades, tantas lutas, tantas batalhas, o Senhor nos tem conservado em paz, em segurança. Nós temos sido guardados pelo Senhor, livres de perigos e males, embora expostos a eles. Agradecemos-te também, porque embora não possamos estar reunidos na tua casa, nós estamos unidos ao Senhor, unidos uns aos outros, adorando ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa pátria. E a nossa oração é que o Senhor olhe pela tua igreja espalhada em todos os cantos do nosso país. Para que esta igreja, fiel a ti, permaneça firme na tua palavra, permaneça alicerçada na tua verdade, e que ela não se afaste do Senhor, mas que ela permaneça unida firmemente ao Senhor Deus. Obrigado também pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos, ó Pai, que sofrem perseguições por amor à tua palavra, por amor ao Senhor. E a nossa oração é que o Senhor os fortaleça na fé, que o Senhor os firme cada vez mais em tua verdade. Oramos pelos governantes do nosso país. Sabemos, ó Pai, que nós vivemos um momento difícil em nossa pátria. Momento político, momento moral, cercados, ó Deus e Pai, de tantas coisas erradas. Vivemos num país, ó Deus e Pai, onde não há segurança, onde não há estabilidade. Homens fazem e desfazem, ó Deus e Pai, das leis nacionais, mas nós descansamos em Ti. A nossa segurança, a nossa confiança está no Senhor, e nós sabemos que o Senhor soberanamente haverá de retribuir a cada um aquilo que tem feito de errado, aquilo que tem feito, ó Deus e Pai, contra as leis, e especialmente contra o Senhor. Pai, nós não desejamos isto por vingança, não, mas por amor ao Senhor, por amor à tua palavra. E o Senhor mesmo nos prometeu que haverá de trazer à tona e punir todos quantos pecam contra o Senhor, zombam do Senhor, desprezam ao Senhor. Pai amado, olha por aqueles que têm passado momentos difíceis
nos leitos da enfermidade. Que a tua palavra conforte e console cada coração. Por aqueles que têm passado necessidades físicas, financeiras, que o Senhor venha prover a eles o que eles realmente têm necessidade. E agora, Pai, quando nós estaremos expondo a tua palavra, que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos oriente e nos abençoe. É a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós lemos assim, na palavra de Deus, no profeta Isaías, capítulo 6, os versos 6, Isaías, capítulo 6, capítulo 9, os versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio sobre todos, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isto. Isaías, capítulo 9, os versos 6 e 7. Há um hino no Novo Cântico que fala, nos exorta, nos orienta a, se possível for, contarmos as bênçãos de Deus. O poeta sacro expressou da seguinte maneira como é que nós podemos agradecer a Deus. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido, tudo vencerás. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Coisa maravilhosa é esta, contarmos as bênçãos de Deus, mas sabendo que nós não conseguimos contar todas, porque na verdade são muitas, e o Senhor Deus nos abençoa de todas as formas e sempre Ele tem derramado sobre nós, o seu povo, das suas bênçãos. E é sobre isso que eu quero, nesta manhã, falar. É sobre esta realidade tão maravilhosa que eu quero falar nesta manhã. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 18, nós lemos assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Nós somos chamados, somos instruídos a dar graças a Deus por todas as coisas. Talvez você pense assim, mas agradecer a Deus o quê? O que é que eu tenho para agradecer a Deus? Se você olhar para o seu ano de 2020, certamente você passou mais problemas, mais dificuldades, você viveu momentos mais difíceis, tensos, inseguros,
E você pode até mesmo levantar a pergunta, mas agradecer o quê? Talvez o grande problema de ter dificuldades para agradecer a Deus é que nós não olhamos de fato, nós não atentamos verdadeiramente para as bênçãos de Deus e nem de onde elas vêm. Por isso que, para nós, ser grato a Deus é uma questão de princípio, não uma questão de momento, de circunstância ou até mesmo de razão. Ser grato a Deus é um princípio que deve governar a nossa vida. E não apenas agradecer a Deus de vez em quando, ou ocasionalmente, ou circunstancialmente, mas aprender a agradecer a Deus sempre e em todas as circunstâncias. E uma coisa maravilhosa em aprender a ser grato a Deus é que nós, com isso, estamos reconhecendo a soberania de Deus em nossa vida. Nesses momentos tão difíceis que nós passamos, neste ano de 2020, quando a nossa vida foi mudada de uma forma quase que drástica e, em algumas ocasiões, até mesmo radical. Talvez este ano seja um ano que você gostaria de apagar da sua vida. Será que não há bênçãos para você agradecer? Será que não há motivos para você render graças a Deus? Antes de Paulo orientar a igreja a ser grata a Deus em todas as coisas, ele estava exortando a igreja. Nos versos que antecedem o verso 18, Paulo instrui a igreja, orienta a igreja a respeito de muitas lições, caminhos na vida. Nos versos 1 a 11, Paulo fala da necessidade de sermos vigilantes quanto à volta de Cristo. Ela é certa, mas nós não sabemos quando. E o apóstolo, ele diz assim no verso 3, quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo, aqui, ele está exortando a igreja a respeito de uma situação do mundo. Quando a humanidade disser assim, agora nós estamos em paz, agora nós estamos seguros, então Paulo diz assim, então a destruição virá sobre eles. E ele ilustra isso da seguinte maneira, a mulher grávida. Especialmente nos tempos antigos, quando uma mulher ficava grávida, ela sabia que tudo correndo bem, dentro do período certo, ela teria um filho. Ela sabia, por indicações do seu próprio corpo, que o dia do nascimento estava chegando. Só que ela não sabia o dia nem a hora. Por isso, ela precisava ficar atenta aos sintomas e evidências na sua gravidez. O que Paulo está nos exortando é isto: olhem o que acontece no mundo. Atentem para as coisas que estão acontecendo no mundo. E atentem para esta realidade da palavra de Deus. Jesus está voltando. Nos versos 12 e 13, ele exorta a igreja em ter em alta consideração aqueles que pastoreiam a igreja, presbíteros, diáconos, mas em especial o ministro da palavra, o pastor. No verso 14, ele exorta a igreja a advertir os ociosos, a confortar os desanimados, a auxiliar os fracos e ser paciente para com todos. Quanto que a igreja poderia ser fortalecida e edificada se o verso 14 se tornasse uma realidade na dinâmica da igreja. No verso 15, ele instrui a igreja que não haja espírito de vingança entre vocês,
mas que vocês, ao contrário, sejam bondosos, sejam realmente irmãos que vivam unidos pela fé no Senhor. No verso 16, ele exorta a igreja a estar sempre se regozijando no Senhor, sejam quais forem as circunstâncias. No verso 17, ele instrui a igreja: não deixem de orar ao Senhor. Orem continuamente, orem constantemente ao Senhor. No verso 19, ele diz assim: não apaguem o espírito. Essa linguagem é usada para extinguir o fogo, mas é um sentido figurado e, na verdade, está nos dizendo assim: não vamos extinguir as influências do Espírito Santo em nossa vida. Não é que nós somos mais do que o Espírito Santo, mas muitas vezes, por causa de uma vida em viver uma vida de modo contrário à palavra de Deus, nós tentamos ignorar o poder, a influência do Espírito Santo. Às vezes o pecado, ele tem o poder de amortizar uma consciência, mas o Espírito Santo, ele tem poder de transformar vidas, restaurar vidas. Nos versos 19 e 20, o apóstolo nos exorta a não desconsiderarmos a palavra de Deus, a sermos criteriosos e, através da palavra de Deus, experimentarmos todas as coisas, colocando-as frente a frente com a palavra de Deus. É um modo de ser criterioso. Você não precisa fazer todas as coisas, mas examine tudo à luz da palavra de Deus. E aquilo que for bom, retenha, aplique em sua vida. No verso 22, ele fala da conduta do cristão, que o cristão deve não apenas viver uma vida íntegra diante de Deus, mas até mesmo evitar a aparência do mal. É uma chamada a nós cristãos, filhos de Deus, a vivermos uma vida íntegra, verdadeiramente diante do Senhor. Uma vida de santificação. E então no verso 18, Paulo diz assim, que nós devemos dar graças a Deus sempre. Eu acho interessante quando Paulo diz, deem graças em todas as circunstâncias, o que nos leva realmente a compreender, a entender que ser grato a Deus não depende de momento, não depende de circunstância, não depende de eu estar disposto ou não. É um princípio a ser aprendido, é um princípio a ser praticado. É claro que nem sempre é fácil ser grato a Deus. E nós não podemos ser gratos a Deus mecanicamente. O Senhor fala para eu ser grato, então obrigado, Senhor. Não, não é isto. É você ser grato de coração. Mesmo passando por aquelas tribulações, mesmo passando por aqueles momentos difíceis, tensos, agradeça a Deus. Louve a Deus. Porque quem agradece verdadeiramente a Deus é porque passou pela experiência da conversão a Deus, pela experiência do verdadeiro arrependimento. Na hora da angústia, as pessoas correm para Deus. Mas na hora de agradecer, nem sempre é assim. Jesus, numa certa ocasião, durante o seu ministério, curou 10 leprosos. E naquele momento em que Jesus passava próximo deles, eles não podiam morar na cidade, viviam isolados, mas Jesus estava passando próximo deles. E eles clamaram a Jesus, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Todos os 10 clamaram a Jesus, pediram a Jesus para que Jesus tivesse piedade deles. E Jesus atendeu o pedido deles e ordenou, vão até o sacerdote, mostrem-se a eles. E enquanto eles iam,
todos foram curados. Um milagre que o Senhor Jesus operou, um milagre que Jesus realizou na vida daqueles homens. Mas é interessante atentar para o seguinte: nem todos voltaram para agradecer. Você poderia dar várias razões para isto, mas na verdade, nós podemos dizer que 9 se esqueceram de olhar de onde veio a bênção da cura deles. Um voltou. Ele não chegou até o sacerdote. Ele voltou louvando a Deus em alta voz. Então Jesus disse: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? O que nos ensina o seguinte, é que na hora da angústia as pessoas clamam a Deus, mas na hora de agradecer se esquecem. É aquilo que tem sido dito muito. As pessoas procuram as bênçãos de Deus, mas não querem conhecer o Deus das bênçãos. Agradecer a Deus, na verdade, é uma questão de princípio. Agradecer a Deus é um dever para todo aquele que conhece a graça de Deus. Quando agradecer a Deus? Sempre. Independentemente de circunstância, momento ou razão. Significa que o verdadeiro agradecimento a Deus não é mecânico, não é superficial, mas é algo que nós aprendemos em nossa vida. É algo que nós compreendemos no nosso coração. Uma atitude de agradecer a Deus. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Quando Paulo fala todas as coisas, ele não está excetuando nada. Ele está dizendo que todas as coisas, são todas as coisas, em todos os momentos, sob quaisquer circunstâncias, nós somos chamados a agradecer a Deus. Paulo disse a respeito dos Tessalonicenses: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos a história da fundação da igreja de Tessalônica, a primeira experiência dessa igreja após ouvir o Evangelho foi uma perseguição. Paulo, inclusive, precisou fugir da cidade porque os judeus queriam apedrejá-lo. Mas Paulo, estando em outra cidade, ele ouve falar do que o Evangelho havia feito na vida de muitos tessalonicenses. E então ele agradece a Deus: sempre damos graças a Deus por todos vocês. E é interessante que nos versículos que eu li, 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3, Paulo agradece a Deus pela fé, pela esperança e pelo amor. É uma trilogia de Paulo nos seus escritos. Praticamente em todas as suas epístolas, Paulo faz menção dessa trilogia: a fé, a esperança e o amor. Uma fé que nos leva a ser operosos na obra de Deus, um amor que nos fortalece, um amor que nos entrelaça, e uma esperança que o mundo não tem, não pode dar, mas que Deus nos dá através do seu Filho Jesus. E uma coisa interessante de nós aprendermos a agradecer a Deus é que
a gratidão a Deus nos ajuda a vencer a ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É interessante você parar para pensar, porque a ansiedade, ela é considerada uma doença e é algo que pode acabar com uma pessoa, pode desmotivar uma pessoa a viver. Uma pessoa dominada pela ansiedade, ela perde a razão da vida, ela perde a motivação de viver, ela vive como que num estado permanente de angústias. Quando você conhece a Deus verdadeiramente, e quando você sabe que Deus ouve e responde às suas orações, aquilo que deixa você ansioso, angustiado, você pode levar a Deus e você pode agradecer a Deus, porque Deus não apenas ouve, mas Ele responde às suas orações. Agradeça a Deus por aquilo que pode tornar você ansioso. É difícil? É, mas é um princípio maravilhoso em nossa vida. Agradecer a Deus por aquilo que nos torna muitas vezes entristecidos, ansiosos, porque Deus, na sua graça e no seu poder, Ele tira de nós isto. Não é uma coisa mágica, mas é lição de Deus em nossa vida. É a graça de Deus em nossa vida. Mas é necessário levantar uma pergunta. Por que devemos ser gratos a Deus? Verso 18 responde: pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus é soberana. Ela não muda. E mesmo que muitas vezes nós não consigamos compreender bem ou compreender de uma maneira ampla, nós sabemos que Deus realiza a sua vontade sempre, de uma forma soberana, de uma forma justa, de uma forma maravilhosa. E sabemos também que a vontade de Deus nunca é arbitrária ou que ela muda. É sempre a mesma. Assim como Deus é soberano, a sua vontade também é soberana. E aqui nós temos, de uma maneira muito clara, por que ser gratos a Deus? Porque essa é a vontade dele para conosco, em Cristo Jesus. E, novamente, ser grato a Deus independe de momento, independe de razão ou de circunstância. Somos gratos a Deus por tantas bênçãos, por tantas maravilhas que Ele realiza em nossa vida. Nós agradecemos a Deus porque Ele é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Deus é bom. E Deus é bom porque na sua natureza a bondade caracteriza o nosso Deus. Às vezes você pode perguntar, mas como é que Deus é bom quando o mundo está vivendo toda essa pandemia? O problema não é a bondade de Deus nesse sentido, mas é a pecaminosidade do homem. O homem se afastou de Deus, despreza a Deus. O mundo vive numa situação terrível. E o grande problema do nosso mundo no momento não é a pandemia do Covid-19. Continua sendo o pecado no coração do homem. E esta sim é uma pandemia universal, porque o pecado afeta todas as pessoas. E ele é muito mais grave do que
qualquer outro tipo de pandemia. Porque o máximo que uma pandemia pode fazer contra você é tirar a sua vida. Mas o pecado, ele pode levar você para o inferno, para uma eternidade sem Deus. Mas o problema é que muitas consciências estão cauterizadas, insensíveis a este grande problema do homem. Nós olhamos a história e vemos no momento quantas pessoas envolvidas na busca de um remédio, na busca de uma vacina, para diminuir os problemas do Covid. Mas em relação ao pecado, o homem não pode fazer absolutamente nada. Não há o que o homem pode fazer. Por isso é que nós podemos afirmar que Deus é bom. E daqui a pouco eu vou mostrar por que Deus é bom. Mas ainda devemos ser gratos a Deus, porque na sua providência, Ele não nos deixa faltar o que temos necessidade. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. É interessante Davi dizer essas palavras, porque Davi passou alguns momentos de grandes necessidades físicas. Mas é maravilhoso ouvir esse homem dizer que o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor não permite que nada nos falte. Talvez você não tenha o que você queira ter, o que você gostaria de ter, mas o que você precisa, de fato, não falta. Mas ainda Deus nos ensina a ser gratos a Ele, porque Ele nos protege, porque Ele nos guarda. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. O fato de Deus nos proteger não significa que Deus nos livra de todos os perigos realmente. É só você ler a história da igreja, cristãos que foram martirizados, hoje também cristãos que são perseguidos, mortos. Mas Deus não protege? Protege. Deus guarda. Porque esses cristãos que são perseguidos, mortos, permanecem fiéis a Deus, firmes na palavra do Senhor, porque a esperança deles está no Senhor e não no homem. E a morte para o cristão é o começo da eternidade com Deus. Por isso é que nós descansamos no Senhor, por isso é que nós agradecemos a Deus. Mas eu quero ressaltar aqui a bondade de Deus para com o pecador, mas pensando rapidamente na nossa salvação em Cristo Jesus. O homem não pode fazer nada pela sua salvação, mas Deus tem poder de fazer. Paulo disse a respeito da experiência dos Tessalonicenses: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Paulo resume aqui, de uma maneira maravilhosa, a obra da transformação de um pecador. Como se voltaram para Deus. É a experiência do arrependimento.
é a experiência daquela vida verdadeiramente transformada pela graça de Deus. E ele fala que essa experiência de arrependimento leva o pecador a afastar-se da idolatria. E a evidência de afastar-se da idolatria é servir ao Deus vivo e verdadeiro. E enquanto nós estamos neste mundo, nós sabemos que Deus nos guarda, Deus nos protege. Mas esta obra da nossa salvação, que Deus realiza em nossa vida através de toda a Trindade, ela é uma obra completa. E ela é completa porque Deus mesmo é quem a realiza. Paulo fala disso no capítulo 1 da sua epístola aos Efésios. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É a doutrina da predestinação, da eleição. E eu sei que isto causa muita estranheza às pessoas, mas o que Paulo está dizendo, o que Deus está nos dizendo, é que Deus escolheu os seus antes da fundação do mundo. Não depende do esforço do homem, de méritos pessoais, de obras que o homem possa realizar, mas é inteiramente da graça de Deus. A doutrina da predestinação, longe de acomodar alguém, na verdade, ela mostra o seguinte: a graça de Deus. Você é salvo não porque você desejou ser salvo, mas porque Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Mas uma coisa é a escolha de Deus. Agora, como é que essa escolha seria efetivada? Falando a respeito de Jesus Cristo, Paulo disse assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Deus escolheu, mas agora Jesus, ele se oferece para dar a sua vida, para resgatar aqueles que o Pai escolheu. É questão de propósito, não é questão de poder. E isso não faz de Deus um tirano, um injusto, apenas revela a graça de Deus de uma forma maravilhosa e extraordinária. Nós somos salvos por meio do sangue de Cristo Jesus. Nós temos o perdão dos nossos pecados através do sangue de Cristo Jesus. E isto de acordo com as riquezas da graça de Deus. Mas agora, lembrando que Deus nos escolheu, que Jesus morreu em lugar do pecador, o Espírito Santo é quem sela em nossa vida esta obra tão maravilhosa. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa, Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. É aquela convicção que o Espírito Santo nos dá. É o ato do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça de Deus. É maravilhoso lembrar da obra do Espírito Santo, que ele nos convencerá do pecado. E o pecado que é mencionado em João 16:8 é o pecado da incredulidade na graça de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. É o Espírito Santo quem nos convence. É Ele quem trabalha em nosso coração. E isto é algo realmente maravilhoso para nós.
Se você quer ter realmente uma experiência de vida transformada com Deus, lembre-se, é preciso crer na palavra de Deus. É preciso ter a vida transformada pelo poder de Deus. Mas esta é uma obra do Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida. Somos gratos a Deus por esta obra tão maravilhosa, a obra da nossa salvação. Somos gratos a Deus porque Ele, de uma maneira tão extraordinária, incomparável, nos salvou. Tão somente pela graça dele. Se você puder, conte as bênçãos. Conte. Se você conseguir contar as bênçãos de Deus em sua vida, tente fazer isto. Mas é muito difícil, porque são tantas as bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo, sobre você, que é impossível contar. Devemos ser gratos a Deus em Cristo Jesus. Isso significa reconhecer que o princípio de gratidão em nossa vida é compreendendo a nossa salvação em Cristo Jesus. É ter aquela mesma atitude daquele homem que foi curado pelo Senhor Jesus e que, quando compreendeu o que havia feito, o que havia acontecido em sua vida, ele voltou para agradecer a Deus. E é interessante que na sua volta, ele já voltou louvando a Deus em alta voz. Mas até aquele momento ele havia recebido apenas uma bênção física, material. E Jesus então depois diz àquele homem, a tua fé te salvou. Agora aquele homem recebeu uma bênção completa, o físico, mas a sua alma. Ele creu em Jesus, não foi por causa do milagre. O milagre não transformou a sua vida. Ele creu em Cristo Jesus, porque Deus o havia escolhido desde toda a eternidade. Ele creu em Jesus como seu verdadeiro e único Salvador. E ele recebeu a graça de Deus em sua vida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que eu disse no começo, agradecer a Deus é um princípio a ser aprendido e praticado. É um dever em nossa vida. Porque nós somos instruídos a agradecer a Deus, porque Deus nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais onde nós estivermos. Talvez você diga, mas é muito difícil agradecer. E realmente é. Realmente é difícil agradecer. Mas o fato de ser difícil não significa que você não deva agradecer. Por quê? Porque você perceberá que Deus cuida de você, que Deus sustenta você, que Deus firma os seus passos. Agradecer a Deus é muito importante. É fundamental para nós. Gosto muito de ler a vida de José, conforme é relatado no livro de Gênesis. E embora ali José não esteja agradecendo a Deus, nós percebemos na sua vida um coração grato a Deus.
Quando José começa a ter uma vivência mais íntima com Deus, mais próximo de Deus, você vê um homem que compreende a ação de Deus na vida dele. Quando ele é preso injustamente, você não o vê murmurando, reclamando, lamentando, nem culpabilizando a Deus. Mas você vê um homem através do qual Deus age. Quando José já estava no poder do Egito, seus irmãos estavam ali, e quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos começaram a temer, porque ele poderia vingar-se dos seus irmãos. José diz aos seus irmãos: não fiquem preocupados com nada disso, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou para cá, para preservar a vida. Ora, José está dizendo: Deus é o Senhor da minha vida, Deus é o Senhor da história. Deus conduz todas as coisas segundo a vontade dele. É preciso ver no todo a ação de Deus. Você já agradeceu a Deus hoje? Sim, hoje. Mas agradecer o quê? Olhe um pouco. E veja se você não tem motivos para agradecer a Deus hoje. Eu gosto sempre de pensar assim: você acordou. Significa que você está vivo. Você não sabe se estará vivo à noite ou amanhã, mas hoje você está vivo. Agradeça a Deus pela vida. Como é bom agradecer a Deus. Você já leu a Bíblia hoje? Você já fez a sua oração pessoal hoje? Você já entrou no seu quarto, trancou a sua porta? De uma forma figurada, você já manteve a comunhão com Deus hoje? Se ainda não teve a oportunidade, faça isso durante o dia. Mas não deixe de agradecer a Deus pelo privilégio da comunhão com Ele. Não permita que as atividades do dia a dia privem você da comunhão com Deus. Agradeça a Deus. É um princípio. E eu posso sustentar a você esta verdade. Quanto mais grato for o seu coração a Deus, mais Deus derrama das suas bênçãos em sua vida. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. E agradecer a Deus não é uma opção, é um princípio de vida a ser aprendido, vivido e praticado. Que o Senhor Deus nos abençoe. O poeta sacro, ele escreveu um hino chamado Grata Memória. Ele diz assim: nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te e de cantar-te a glória, pois guardo na alma o teu amor imenso, grata memória. Quando perdido, vagueava aflito, e em densas trevas meu andar seguia, tu me buscaste, lá dos céus mandando, luz que me guia. Quando oprimido por mundano jugo, e em maus caminhos eu me angustiava, deu-me descanso tua voz tão terna que me chamava. Aos fortes braços eu corri confiante, meigo e bondoso não me recusaste, e em teu imenso, suave amor tão puro me agasalhaste. Oh, nunca, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre, ó Cristo, grata memória. Amém. Senhor Deus e Pai, toda a glória seja dada ao Senhor.
toda honra seja dada ao Senhor, pois só o Senhor é digno de ser exaltado, glorificado e bendito. E dá-nos, ó Pai, um coração grato a Ti, um coração sempre grato ao Senhor, e uma gratidão que reconheça que o Senhor é soberano, que o Senhor cuida, protege cada um dos seus filhos. Dá-nos, ó Pai, sempre um coração grato. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado por você ter nos ouvido. Que Deus o abençoe. Que você tenha um bom domingo ao lado dos seus queridos. Que Deus nos abençoe. Amém.